vamos falar um pouco sobre redes de computadores. Num sentido básico, um computador ele está em rede a partir do momento que ele está conectado a outro computador. Essa conexão Ethernet ela é chamada de ponto a ponto, e é nessa conexão em si que a velocidade é definida. Nessa conexão, os dados são enviados de um lado para o outro em pacotes. Então, você tem uma massa de dados dividida em pacotinhos, ou frames. E o tamanho máximo dessa massa de dados em si, que vai em cada pacote, ela vai de 64 bytes a 64 kilobytes. Essa massa de dados é o payload, e o tamanho máximo negociado para essa massa é o que chamamos de MTU, Maximum Transfer Unit. Pensa numa coxinha. A camada externa é o Ethernet, que garante que um dado chegue para o outro lado, e a camada interna em si, o recheio, é o payload. Olhando para o payload, esse também é organizado em protocolos. Nesse caso, vamos olhar para o IP, que cuida do endereçamento em si. Nele, nós temos um esquema de endereçamento lógico, que é atrelado a cada placa de rede para identificação. Tá? E é aqui que a coisa começa a ficar mais complicada, pois temos o Ethernet para o meio físico e o IP para o meio lógico. Sempre que uma conexão ela vai ser iniciada, independente da topologia, o sistema operacional que vai iniciar a conexão pergunta para a rede qual placa tem esse endereço IP. Quando uma placa responde, eu tenho, o sistema operacional armazena o endereço dessa placa mais o IP numa tabela de cache, para não ter que perguntar novamente. Esse cache chamamos de tabela ARP, e o identificador da placa de rede em si chamamos de MAC address, ou hardware address, dependendo de onde você olhar. E essa pergunta em si chamamos de broadcast. Esse método de fazer cache do endereço IP mais o MAC address permite que o computador armazene vários pares de endereços, minimizando a necessidade de broadcasts e permitindo conexões direcionadas, mesmo quando nós temos dezenas de computadores no mesmo segmento de rede físico. E no caso de múltiplos computadores, o mais comum é interligá-los através de um switch. O legal de um switch é que pelo fato dele sempre direcionar o tráfego para a porta correta envolvida naquele tráfego em si, na camada Ethernet a conexão sempre é ponto a ponto. Então o diagnóstico é sempre switch, porta, placa de rede switch, tá? E switch, placa de rede. Você não tem que ficar pesquisando muito para ver onde está o problema. Já, quando subimos para o meio lógico, monitorar isso no switch torna-se quase impossível, pois foge do meio físico pelo qual o switch é responsável. A gente não vai conseguir ver firewall dentro do switch. Por esse motivo, que quando nós pedimos para o time de redes, olha, vê por que está lento, ou vê se está acontecendo alguma coisa, eles normalmente não conseguem ver muita coisa. Eles só veem estatísticas de transmissão de pacotes Ethernet. Mas, voltando para a placa de rede. Um outro ponto que ajuda bastante quando temos múltiplas conexões é que as placas de rede normalmente possuem múltiplas filas de cache, permitindo que a placa armazene em sua memória mais de uma conexão ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho um servidor e dois clientes querendo conectar. A placa de rede ela consegue armazenar ou bufferizar em seu cache boa parte da conexão desses dois hosts antes de consultar o sistema operacional e falar assim, olha, recebi coisa nova aqui. Fazendo isso, a placa de rede deixa o sistema operacional trabalhar em outras coisas. Mas o que são essas filas de cache? Então, pensa que eu quero transmitir 1 MB para outro computador. Num tamanho de pacote padrão de 1500 bytes, isso consumirá aproximadamente 719 pacotes. O que poderia consumir mais ou menos 719 ciclos de processamento, e são ciclos em que o sistema operacional poderia estar fazendo outra coisa. Aí, ao invés do sistema operacional cuidar da segmentação desse dado ele mesmo em pacotinhos, ele vira para a placa de rede e pergunta assim, quanto de memória você tem para receber de dados? Aí a placa de rede, no nosso caso aqui, ela fala que tem 2 MB. Beleza, o sistema operacional entrega esse 1 MB para a placa de rede e fala, armazena no seu cache e se vira. Se acontecer alguma coisa, você me avisa. Tá? Aí a placa de rede sozinha vai, segmenta esses dados em pacotes, faz o broadcast se necessário, faz a transmissão e cuida de uma eventual recepção. E armazena tudo isso em seu buffer até ter que notificar o sistema operacional de que, olha, a transação ocorreu com sucesso. Ou é necessário retransmitir, independente de qualquer coisa. Aconteceu qualquer coisa, a placa de rede vai e notifica o sistema operacional.
Isso permite que o sistema operacional trabalhe mais tempo sem ser interrompido. Quanto mais tempo o sistema operacional trabalhar sem ser interrompido para segmentação de pacotes ou retransmissão de dados, melhor, pois para o sistema operacional o processamento em si é mais fluido. Aí vem uma coisa legal. Em redes de alta velocidade, pensa assim, se eu for transmitir os mesmos pacotes de 1500 bytes, eu vou ou exaurir todos os recursos da placa de rede para segmentar aquilo em 1500 bytes, ou eu vou precisar de processadores muito mais rápidos para segmentar muito mais pacotes para eu conseguir transmitir, por exemplo, 10 GB. E é aí que entra pacotes ou payloads maiores. Por isso que normalmente em redes de alta velocidade a gente ouve falar, vamos utilizar jumbo frames. Porque como os pacotes eles são maiores, é menos trabalho tanto para a placa de rede quanto para o sistema operacional segmentar isso em pacotes. Afinal de contas, o payload é maior, a coxinha é maior. Menos tempo fritando. Tá, no caso de coxinha, mais tempo fritando, mas enfim. Acho que a analogia deu para entender. E isso vale para placas de rede virtuais também. Tá? Pensa num host onde tem um monte de máquina virtual lá. Em placas de rede virtuais, esse número de jumbo frame ele não é só 9K. Dependendo do virtualizador, isso pode chegar a 64 KB. Por exemplo, nas máquinas IBM Power, 64 KB. É o tal do MTU bypass. O MTU bypass não é nada mais ou menos do que, olha, dentro daquele switch virtual, tu fala 64K. Quando vai sair para a rede física, aí você fala 9K ou 1K e meio. Tá? É o que o switch fisicamente suporta, mas virtualmente falando, pode ir até 64K. Menos interrupções na CPU para transmitir aquele dado. E ainda no caso de placa de rede virtual, a gente ainda tem um outro fator adicional. Elas normalmente não possuem múltiplas filas de processamento, pois não existe hardware especializado nos softwares, são virtuais. Para balancear isso, nós temos componentes como as dog threads no AIX ou o VirtIO em si, tá? Para KVM. Tá? As dog threads elas simulam exatamente essas múltiplas filas de processamento, tá? Alocando uma thread dentro do sistema operacional para cada conexão em si que é criada. Tem até um limite de threads para o sistema operacional como um todo, mas isso agiliza muito conexões de longa duração. Já no caso do VirtIO, a abordagem é outra. Ao invés de eu alocar threads no sistema operacional para processar isso na minha máquina virtual, o VirtIO vira entrega isso aqui para o host. O virtualizador que se vire para fazer esse processamento. Tá? Mas a abordagem do AIX em Power ela acaba sendo interessante porque ela se aproxima muito do comportamento do hardware. Só tem um porém. Se eu tenho múltiplas conexões de curta duração, às vezes pode demorar mais para eu alocar a thread no sistema operacional do que transmitir o dado. Então as dog threads elas acabam sendo úteis particularmente em conexões de longa duração, tipo um backup ou um download de um streaming de vídeo. Agora, BitTorrent esquece. Tá? Dog threads vai acabar atrapalhando. Por quê? Porque são múltiplas conexões, todas pequenininhas. Tá? E deixa eu ver o que mais. Tem um outro ponto interessante. Ainda no quesito de virtualização, tem uma tecnologia legal que foi inventada para contornar esses problemas de eu não ter esses aceleradores de hardware em placas virtuais. É o chamado de SRLV, tá? Que é a virtualização de portas na placa de rede. Como que isso daí funciona? Eu simplesmente vou e permito que a máquina virtual acesse diretamente essas filas de processamento. Aí eu consigo entregar esses aceleradores de segmentação da placa de rede direto na máquina virtual. E isso traz um ganho de performance considerável para servidores ou computadores que são altamente concorridos na rede. Por exemplo, servidor de web ou, deixa eu ver o que mais, servidor de backup. Bem, servidores de conteúdo em si. Um servidor de banco de dados extremamente concorrido, com milhares de conexões lá. No final das contas, o que acontece? O sistema operacional ele não gosta de ser interrompido. Quanto menos interrupções eu tiver por parte do sistema de rede para o sistema operacional, mais fluido é meu comportamento, meu processamento, melhor o sistema se comporta. E eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui.
tá? E no próximo a gente fala um pouco mais de IP, introduzindo os TCP e UDP. Valeu!